Para que serve a oração? Resposta. Para responder essa pergunta, temos de examiná-la de maneira completa, visto que se trata de um problema bem complexo. Vejamos o que se entende por oração e descobriremos então para que ela serve. O que se entende por oração? Quando é que você ora? Não quando é feliz, não quando está contente, não quando há alegria ou prazer em você. Só ora quando está em confusão, quando está em dificuldade, então a sua prece é um pedido. Um homem atribulado reza, o que significa que está pedindo, está necessitado de ajuda. Está suplicando, pedindo que lhe dê conforto. Não há motivo para risos. Assim, o homem que está contente, que está feliz, o homem que percebe a realidade com toda clareza e a compreende nas atividades de cada dia, esse homem não necessita da prece. Não reza quando está alegre. Não reza quando há deleite em seu coração. Só reza quando há confusão. E a sua prece é mera súplica, um pedido de ajuda, de conforto, de alívio. Não é assim? Em outras palavras, está confuso e por isso deseja que alguma força exterior te tire da confusão. Precisa de alguém que te socorra. E quanto maior a soma do elemento psicológico no seu problema, tanto mais urgente a sua necessidade de socorro exterior. E assim, ora a Deus, ou se tem ideias modernas, procura um psicólogo. Ou procurando se libertar dessa confusão, repete uma infinidade de palavras. Tome parte em sessões de preces, onde são pastoreados como um rebanho, onde são hipnotizados e postos num determinado estado, pensando com isso ter obtido a resposta desejada. Tudo isso são fatos reais. Eu não estou inventando nada. Estou apenas mostrando o que se contém nisso que chama oração. Assim como procuramos um médico quando sofremos fisicamente, assim também quando nos vemos numa confusão psicológica, nos escapamos para o hipnotismo coletivo ou pedimos socorro a alguma força exterior. Não é isso que fazemos? Estou pensando alto. No seu lugar é só isso. Não estou te impondo coisa alguma. Assim a nossa prece é dirigida não à verdade, mas a uma força externa que chamamos nosso guia, guru ou Deus. Isso é, quando sofremos, quando nos achamos em conflito psicológico, recorremos a alguém. É o mesmo instinto natural da criança que corre para junto do pai em busca de socorro. Quando não compreendo as minhas relações com os outros, quando estou em confusão, chamo alguém para me socorrer. O que é um instinto natural, não é verdade? Pode alguma força exterior me socorrer? Não quero dizer que não exista nenhuma força exterior. Disso vamos tratar em outra ocasião. Mas pode uma força exterior me ajudar quando tenho um problema, quando me acho em conflito, em confusão criada por mim mesmo? Criei o conflito em minhas relações com a sociedade. Fiz alguma coisa que gerou o conflito, e então, naturalmente, sou eu o responsável por esse conflito e ninguém mais. E enquanto eu não o compreender, de que vale recorrer a uma força exterior,
A força exterior pode me ajudar a sair do conflito, pode me ajudar a fugir dele, mas enquanto eu não compreender a minha confusão, criarei nova confusão. E é o que estamos fazendo. Criamos uma confusão, achamos um meio de nos livrarmos dela e logo mergulhamos noutra confusão. Assim, enquanto eu não compreender o produtor da confusão, que sou eu mesmo, enquanto eu não lançar luz nessa confusão por mim mesmo, o simples recorrer a uma força exterior é de muito pouca valia. Sei que isso não vai te agradar, que resiste ao que eu digo, porquanto não tem vontade de ver as coisas tais como são. Mas evidentemente é necessário que eu me veja com clareza para compreender a causa da confusão. Este é um dos fatos. Conhecemos também o modo simples de fugir do que é o negando. Costumamos encobri-lo mediante uma recitação de palavras, ou fugir nos dirigindo a uma reunião de oração coletiva. Conhecemos bem esses vários métodos. Entra num templo e recita uma infinidade de palavras, continua recitando e pensa que você se transformou. Tem uma resposta e achou uma conclusão. Isso é apenas uma maneira de fugir do problema. Não olhou o problema. O que acontece quando você ora? O que você faz quando você ora? Recita certas palavras, certas frases. E o que acontece à mente quando repete sem cessar certas orações? Pela repetição de frases, fazemos a mente ficar tranquila. Ela não está tranquila. Ela foi posta tranquila. Há uma diferença entre a mente tranquila e a mente que fazemos ficar tranquila. A mente posta tranquila, a poder de repetição, é compelida, hipnotizada para o silêncio. E o que acontece quando a mente é artificialmente posta tranquila? Já pensou nisso a fundo? Faça e veja onde isso te leva. Tem de prestar um pouco de atenção, experimentar em você mesmo, sem deixar se distrair pelos que entram e saem, os que se interessam e queiram chegar mais para perto. Bem, o que acontece é uma mente que fazemos ficar quieta. Isso é, tem um problema e deseja encontrar uma solução, e portanto ora, o que significa repetir certas frases, e por esse meio a mente é posta tranquila. Qual a relação que existe entre essa mente hipnotizada e o problema? Por favor, preste mais um pouco de atenção. Deseja uma solução para o problema e, portanto, emprega, recita monotonamente certas palavras com o fim de pôr a mente tranquila. Isso é, deseja uma solução satisfatória para o problema, uma solução que te agrade e não uma solução que te contradiga. Assim, quando ora e faz a mente ficar quieta por meio de palavras, está em busca de uma solução que te proporcione satisfação. Já concebeu a solução de antemão, a qual tem de ser satisfatória. Portanto, encontrará uma solução satisfatória. Veja, Senhor, a importância disso. Você cria aquilo que deseja, amortecendo a mente e colocando-a tranquila, forçando a mente a rezar. Já determinou o que deseja.
Uma solução que proporcione satisfação, tranquilidade, plena compensação. Portanto, quando a mente procura uma solução para o problema por meio da prece, encontrará sempre uma solução satisfatória. O problema está liquidado, portanto, e diz que a solução veio de Deus. Eis porque os chefes políticos costumam proclamar que representam Deus, ou que Deus lhes falhou diretamente. Tendo-se identificado com a nação, obtém uma resposta satisfatória. Assim, o que acontece quando uma mente se recusa a compreender o problema e busca a solução numa força exterior? Consciente ou inconscientemente, obtém uma solução satisfatória, pois se não o fosse, a mente a rejeitaria. Isso é, os que oram estão em busca de satisfação e, portanto, são incapazes de compreender o próprio problema. Quando fazemos a mente ficar quieta por meio de prece, o inconsciente, que é o resíduo de nossas próprias conclusões satisfatórias, se projeta em nossa mente consciente, sendo assim atendida a nossa prece. Vemos, pois, que quando oramos, estamos à procura de um meio de fuga, estamos em busca de felicidade. E a força exterior que nos dá a resposta é a nossa satisfação, nossa consciente ou inconsciente identificação com um desejo que queremos satisfazer. Temos então um problema. Não quero evitá-lo, não quero uma solução, não quero uma conclusão, eu quero compreendê-lo. Porque logo que compreendo alguma coisa, estou livre dela. Necessito então de passar por um processo de auto-hipnose, a fim de compreender ou de me deixar hipnotizar por palavras, forçando a mente a pôr-se tranquila? Não, claro que não. Quando tenho um problema, quero compreendê-lo. A compreensão só pode vir quando a mente não está mais julgando o problema. Isso é, quando a mente pode olhar o problema sem condenação nem justificação. Nesse caso, a mente está tranquila, não foi posta tranquila. E quando a mente está tranquila, pode-se ver como o problema se desdobra. Se não condena, se não tenta encontrar uma solução, a mente está tranquila. Nessa tranquilidade, o problema revela a sua própria solução, e não uma solução que vai te satisfazer. Portanto, a verdade do problema sai do próprio problema. Mas não pode perceber a verdade do problema se a ele você chega com uma conclusão, uma prece, uma súplica, que se interpõe entre você e o problema. Assim, o homem que deseja compreender qualquer problema só o pode compreender com a mente quieta e imparcial. Quando deseja compreender o problema do desemprego, do sofrimento humano, não pode ter parcialidade. Se quer compreender o problema, não pode tomar partido, porque o problema não é uma questão de opinião, não exige ideologia alguma. O que ele requer é que o veja claramente, a fim de compreender o seu conteúdo. E não pode compreender o conteúdo de um problema se há uma cortina de ideologia entre você e o problema. De modo idêntico à prece, sem autoconhecimento, conduz à ignorância e à ilusão. Autoconhecimento é meditação, e sem autoconhecimento não há meditação.
Meditação não é o fixar da mente num determinado objeto. Meditação é compreensão do que é em relação. A mente não precisa, então, ser forçada à quietude. Ela está extremamente sensível e, portanto, altamente receptiva. Mas o disciplinar a mente para estar quieta destrói a receptividade. Talvez tratemos desse assunto novamente no próximo domingo. Para se compreender um problema, precisamos compreender o criador do problema, que somos nós mesmos. O problema não está separado de nós. Assim, a compreensão de nós mesmos é de suma importância. E para compreendermos a nós mesmos, não podemos nos afastar da vida de relação. Porque a vida de relação é um espelho no qual nos vemos. Relação é ação, não ação abstrata, mas a ação de todos os dias. Nossas disputas, nossas cóleras e pesares. E ao compreendermos tudo isso em relação com nós mesmos, sobrevém a serenidade mental, a tranquilidade. Nessa tranquilidade, há liberdade. Só com essa liberdade é possível o percebimento da verdade.